Fala galera do Radiomática Cursos, estamos de volta. Terceira videoaula sobre equivalências lógicas. Pessoal, nós já estudamos 5 das 9 equivalências lógicas. Dando continuidade a esse estudo, nós iremos estudar a sexta equivalência lógica, a negação de uma condicional, formada pelas proposições P e Q. Essa equivalência nos diz que, ao negarmos uma condicional, ela pode ser reescrita como sendo a conjunção entre a proposição P e a negação da proposição Q. Muita gente confunde essa equivalência, número 6, com a equivalência número 3. E é exatamente isso que nós vamos ver agora. Essas equivalências são completamente diferentes. Para exemplificar essa diferença, vamos tomar por base a proposição P. O Brasil está na América Latina. E a proposição Q. O Brasil fala espanhol. Desculpe, o brasileiro fala espanhol. Tudo bem? Bom, sabemos que se negarmos a proposição P, nós teremos a sentença. O Brasil não está na América Latina. E ao negarmos a proposição Q, nós temos a sentença: o brasileiro não fala espanhol. Beleza, galera? Vejam só, quando nós pegamos essa linguagem escrita e substituímos na linguagem simbólica, a condicional formada pela negação da proposição P e a proposição Q pode ser escrita da seguinte forma: se o Brasil não está na América Latina, então fala espanhol. Tudo bem? A disjunção formada pela proposição P e a proposição Q pode ser escrita como sendo: o Brasil está na América Latina ou o brasileiro fala espanhol. Então, essa é a estrutura da equivalência lógica número 3, e essas são as frases, as sentenças da equivalência lógica número 3. Percebam que essas frases, essas sentenças são completamente diferentes das frases da equivalência lógica número 6. Na equivalência lógica número 6, nós temos uma condicional. Sabemos que a condicional é o conectivo se então. Nós temos a proposição P. O Brasil está na América Latina. Nós temos a proposição Q. O brasileiro fala espanhol. Mas nessa equivalência, nós vamos negar a condicional. E negar se o Brasil está na América Latina, então fala espanhol, é a gente falar: não é verdade que, se o Brasil está na América Latina, então fala espanhol. Isso é a negação da condicional. Percebam que é completamente diferente da gente falar: se o Brasil não está na América Latina, então fala espanhol. Tranquilo, pessoal? Até aqui?
são sentenças completamente diferentes. E isso é a existência dos parênteses. A equivalência nos diz que a negação da condicional pode ser reescrita como uma conjunção entre a proposição P e a negação da proposição Q. Então, quem é a proposição P? O Brasil está na América Latina. A conjunção é o conectivo I. E a negação da proposição Q, nós também temos. O brasileiro não fala espanhol. Também está aqui. Então, fiz questão de fazer calmamente esse exemplo com vocês, para que não fique dúvidas sobre a equivalência lógica número 3 e a equivalência lógica número 6. Elas são completamente diferentes. Tomem cuidado, beleza? Vamos fazer um exercício para a gente ver a proposição número 6, a equivalência lógica número 6, sendo cobrada nas provas. Concurso da Polícia Civil do Distrito Federal para o cargo de agente de polícia. Uma proposição logicamente equivalente à negação da proposição se o cão mia, então o gato não late é a proposição. Então vamos lá. Quando nós olhamos para a proposição que o exercício nos trouxe, nós podemos perceber que trata-se de uma condicional. Se o cão mia, então o gato não late. Essa condicional é formada pelas proposições P, o cão mia, e que o gato não late. Tudo bem? O exercício quer saber a negação dessa condicional. Então, fazendo a negação da condicional, nós temos a seguinte proposição. Não é verdade que, se o cão mia, então o gato não late. Bom, nós acabamos de ver. A negação de uma condicional pode ser reescrita como sendo uma conjunção entre a proposição que e a negação da proposição que. A proposição P nós já temos, o cão mia. A negação da proposição que nós ainda não temos, mas podemos encontrá-la facilmente. Se a proposição que é escrita como sendo o gato não late, negar o gato não late é a gente falar o gato late. Tranquilo? Com a proposição P e com a negação da proposição que, nós finalizamos a questão. Basta substituirmos a linguagem escrita na linguagem lógica. Então, nós temos a proposição P, o cão mia, a conjunção é o conectivo I, e a negação da proposição que é o gato late. Nós acabamos de encontrar. Então, do ponto de vista lógico, a gente falar não é verdade que, se o cão mia, então o gato não late, é a mesma coisa que a gente falar o cão mia e o gato late. É o que diz a alternativa A. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a equivalência lógica, negação da condicional. Ela pode ser reescrita como sendo uma
conjunção entre a proposição P e a negação da proposição Q. Beleza? As próximas duas equivalências, nós iremos vê-las de forma conjunta. Lembram que eu disse para vocês na primeira videoaula sobre equivalências lógicas que para que duas proposições possam ser ditas equivalentes, elas precisam possuir as mesmas tabelas verdades e serem compostas pelas mesmas proposições simples. Essas são as condições para que duas proposições sejam equivalentes. Então vamos lá. Lá na aula de tabela verdade, lembram da nossa tabela verdade padrão? Nós estudamos a tabela verdade da bicondicional, formada pelas proposições P e Q. Ela só é verdadeira quando os valores lógicos das duas são verdadeiros ou quando os valores lógicos das duas proposições são falsos. E nós vimos também a tabela verdade da disjunção exclusiva. Aqui é o contrário. Na disjunção exclusiva, ela só é falsa quando os valores lógicos das duas proposições simples são verdadeiros. Ou ela só é falsa quando os valores lógicos das duas proposições simples também são falsos. Pois bem, se a gente negar a condicional, o que é que acontece? Quando fazemos a negação de uma proposição, onde tem verdadeiro na proposição original, transforma-se em falso em sua negação. Essa situação acontece na linha 1 e na linha 4. E onde tem falso na proposição original, em sua negação fica verdadeiro. Isso acontece na linha 2 e na linha 3. Olhe só que coisa interessante. Quando nós olhamos para a tabela verdade da negação da condicional entre as proposições P e Q e olhamos para a tabela verdade da disjunção exclusiva entre as proposições P e Q, nós podemos observar que elas são idênticas. Se nós temos tabelas verdades idênticas e proposições compostas formadas pelas mesmas proposições simples, é porque nós estamos diante de uma equivalência lógica. Então, se a gente negar uma condicional, isso equivale a termos uma disjunção exclusiva entre a proposição P e a proposição Q. Muito legal, não é, pessoal? Agora vamos lá. Eu disse a vocês que as duas proposições nós iríamos estudar de forma conjunta. Olhem agora para a tabela verdade da disjunção exclusiva. Vamos fazer a sua negação? Fazendo a negação da disjunção exclusiva, onde tem falso, linha 1 e linha 4, nós ficamos com verdadeiro. E onde tem verdadeiro, na proposição inicial, linha 2 e linha 3, nós vamos ficar com falso. Olhem para a tabela verdade da negação da disjunção exclusiva e olhem para a tabela verdade da bicondicional. Percebam que elas são exatamente idênticas.
E nós temos proposições compostas formadas pelas mesmas proposições simples. Estamos diante, mais uma vez, de uma equivalência lógica. Se nós negamos a bicondicional, nós encontramos a disjunção exclusiva. Se nós negamos a disjunção exclusiva, nós encontramos a bicondicional. Isso é muito bacana e fácil da gente memorizar. Professor, e isso cai em prova? Com certeza, galera. Vejam só essa questão de prova. Instituto Federal de Brasília, para o cargo de engenheiro civil. Considere verdadeira a afirmação a seguir. Eu passeio de bicicleta se e somente se é domingo. A negação dessa afirmativa está representada em. Galera, vejam só. O exercício nos trouxe uma bicondicional. Eu passeio de bicicleta se e somente se é domingo. Essa bicondicional é formada pelas proposições simples P, eu passeio de bicicleta, e Q, hoje é domingo. O exercício quer saber qual das alternativas é equivalente a negarmos essa bicondicional. Bom, se a gente negar essa bicondicional, nós encontramos a proposição. Não é verdade que eu passeio de bicicleta se e somente se é domingo. Do ponto de vista lógico, nós vimos que quando nós negamos uma bicondicional, nós encontramos uma disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva, nós sabemos que é o conectivo ou. A proposição P, nós temos eu passeio de bicicleta. A proposição Q também é domingo. Então, do ponto de vista lógico, quando nós negamos a bicondicional, eu passeio de bicicleta, se somente se é domingo, é a mesma coisa que a gente escrever a disjunção exclusiva, ou eu passeio de bicicleta, ou é domingo. É o que traz a alternativa A. É ela a resposta do nosso exercício. É só isso, galera. Muito tranquilo. Vamos fazer mais um exercício para que vocês vejam. Não é difícil equivalência lógica. Instituto Federal de Brasília, dessa vez para o cargo de professor de edição de videografismo. Considere a sentença a seguir constituída de uma disjunção exclusiva. Ou vou trabalhar de carro, ou irei ao dentista. Assim, a negação dessa sentença pode ser dada corretamente por. Então vamos lá, galera. Vamos ver a negação dessa disjunção exclusiva. Quando nós olhamos para a disjunção exclusiva que o enunciado nos trouxe, nós podemos perceber que ela é formada pelas proposições simples P, eu vou trabalhar de carro, e Q, eu vou ao dentista. O exercício quer saber a negação dessa disjunção, ou seja, qual é a alternativa que traz uma proposição que é equivalente à negação
da disjunção exclusiva. Fazendo a negação, nós encontramos a proposição. Não é verdade que ou vou trabalhar de carro ou irei ao dentista. Do ponto de vista lógico, negar a disjunção exclusiva é a gente escrever uma bicondicional. O conectivo se e somente se. A proposição P nós temos, eu vou trabalhar de carro, e a proposição Q também, eu for ao dentista. Então, negar, não é verdade que eu vou trabalhar de carro ou irei ao dentista, é a mesma coisa que a gente falar, que a gente escrever, eu vou trabalhar de carro se e somente se eu for ao dentista. É o que diz a letra C, de como é bom estudar raciocínio lógico. Beleza, pessoal? Então, vamos ver mais uma equivalência lógica. E aí, professor, acabou? Não, galera. Ainda temos mais equivalências para estudar. A equivalência que nós vamos estudar agora é mais uma da bicondicional. Lá na aula de conectivos lógicos, nós vimos que uma bicondicional, P, se somente se que, pode ser reescrita como sendo uma conjunção entre as condicionais P implica Q e Q implica P. Na aula passada, nós vimos uma propriedade chamada de propriedade comutativa. E eu disse para vocês que a conjunção possuía essa propriedade. Tanto faz a gente escrever A e B, como escrever B e A. Não muda nada, o resultado é o mesmo. Então, utilizando essa propriedade comutativa, nessa conjunção envolvendo a bicondicional, nós podemos escrevê-la como sendo Q implica P e P implica Q. Tudo bem, pessoal? Mas percebam, quando nós invertemos a ordem das condicionais, nós também invertemos a ordem das proposições simples na bicondicional. Então, olha só que legal. P, se e somente se que, pode ser reescrita como sendo a conjunção P implica Q e Q implica P. Também pode ser reescrita como sendo a conjunção Q implica P e P implica Q. E também pode ser reescrita como sendo a bicondicional Q, se e somente se, P. Todas essas proposições são equivalentes. As bancas examinadoras também as cobram em provas. Olhem o concurso da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares para o cargo de auxiliar administrativo. Dizer que Alexandre foi aos Lençóis Maranhenses, se e somente se fez sol, é logicamente equivalente dizer que. Pessoal, nós temos uma bicondicional. Como sempre fazemos, pegamos as proposições simples que estão compondo a proposição do enunciado. E pensem comigo. O exercício quer saber qual é a proposição equivalente a essa bicondicional. Nós vimos, agora há pouco, que a bicondicional pode ser reescrita como sendo a negação de uma disjunção exclusiva.
Mas olhem para as alternativas. Ela possui negação de disjunção exclusiva. Professor, a letra C tem uma disjunção exclusiva. Tudo bem. Mas a bicondicional é equivalente à negação da disjunção exclusiva. E não a disjunção exclusiva propriamente dita. Então, a letra C não pode ser resposta desse exercício. Se não é essa equivalência lógica da bicondicional, só existe outra, galera. A bicondicional P, se somente se Q, é a mesma coisa que Q, se somente se P. Acabou. Temos a equivalência, nós sabemos o conectivo lógico, nós temos a proposição Q e nós temos a proposição P. Então, Alexandre foi aos Lençóis Maranhenses se somente se fez sol, é a mesma coisa que a gente falar fez sol se somente se Alexandre foi aos Lençóis Maranhenses. A letra D está dizendo essa resposta a gente. A letra D de questão dada. Nós não podemos perder uma questão como essa em um concurso público. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, galera, deixe um comentário, interaja com o nosso canal. A participação de vocês é muito importante. Agrega valor às videoaulas. Conto com a colaboração de todos vocês. Então, pessoal, em resumo, essas são as equivalências lógicas. Estudamos de forma detalhada cada uma delas. Como construí-las, como interpretá-las, como as diversas bancas examinadoras as cobram em suas provas de concursos públicos. Agora, olhem para este exercício. Dê um pause nesse vídeo e tente resolver. E aí, conseguiu? Agora veja essa outra questão. Dê um pause e tente resolver. E aí, conseguiram fazer essa questão? Pessoal, se vocês não conseguiram fazer as duas questões que eu acabei de mostrar para vocês, a questão número 15 e a questão número 16, você pode perder a próxima videoaula. Nós vamos explodir a sua mente a respeito das equivalências lógicas. Iremos resolver exercícios em que as bancas misturam as equivalências. Jogam uma dentro da outra. Professor, e aí? As regras são as mesmas, galera. Tudo o que nós vimos até agora sobre as equivalências nós iremos utilizar. Tudo junto e misturado. Beleza? Se gostou dessa videoaula, deixa um like, inscreva-se no nosso canal. Seja muito bem-vindo ao projeto do Raciomática Cursos. Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima videoaula.